Fabiana, pelo que você falou aqui, e eu quero até trazer, para entender isso melhor, dentro do direito sistêmico, dessa nova, não é nova, né, dessa forma de olhar a advocacia, eu imagino que, digamos assim, vocês não utilizam apenas o judiciário como, digamos assim, o grande resolvedor de problemas, que vocês tenham outros mecanismos estratégicos para a resolução de conflitos. Você pode trazer exemplos práticos dessa resolução, que acredito que vai além do judiciário? Então, na verdade, quando a gente vai para esse campo, primeiro a gente começa com esses movimentos sistêmicos, trazendo consciência para o cliente, né? Esses movimentos sistêmicos partem da nossa postura. Como é isso, né? Então, eu vou dar um exemplo assim que está até no livro do Pensamento Sistêmico também. Um casal veio para fazer um divórcio, então era consensual, ok. Mas entre eles, mesmo sendo consensual, tinha um conflito, que se fosse para o judiciário não ia ter resolvido. Então, eu falo assim, marido e mulher, faz empréstimo e pega recibo? Não. Não. Tem como você provar? Difícil, não é? Muito. Porque você vai pegar um dinheiro e você vai dizer, olha, isso é meu, e você depois me devolve. Não tem, né? Então fica aquilo, o que é meu é seu, não é assim? Exato. E é interessante, eu tenho um hábito, e eu ensino isso para os alunos, quando você está trabalhando num processo de partilha, né, ainda que seja uma quantidade de bens grande, tenha o hábito de elencar os bens de forma que a pessoa sinta o que aquele bem significa para ela. Porque às vezes um tem mais valor para uma das partes e não tem tanto para outra. Então, nesse caso, por exemplo, eles tinham alguns bens, e aí eles fizeram, os dois sentados, eu ia falando, né? Bem tal. Ah, porque para mim esse bem é assim, tal. Ok. E eles foram partilhando esses bens, porque eram imóveis e também eles tinham comércios, né? Então, eles definiram ali, eles tinham 4 comércios, eles definiram qual que ia ficar com qual, aí tinha uma casa na praia, tinha uma casa não sei aonde, então eles tinham alguns bens ali. Quando chegou na casa que mora, né, o marido entendeu, porque a mulher falou, olha, para mim essa casa é muito importante. Já para ele não fazia sentido, para ele era só vender, né? E aí ela teria que repassar parte dele, desse bem. Então eles fizeram uma compensação. Tinha uma dívida entre eles, né? E foi interessante que não tinha como provar essa dívida. Eles começaram ali no meio a discutir. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, não, porque ele me deve. Eu falei, deve o quê? Ah, porque ele emprestou um dinheiro que era meu para o irmão dele, e depois nunca me devolveu esse dinheiro, e não sei o quê. Aí ele falou assim, ah, mas o dinheiro, não sei o quê. Eu falei assim, ok, coloquem no papel os dois, eu dei uma folha para cada um. O que um sente e o que o outro sente. E eu fiz os dois trocarem depois os papéis. Aí ele falou assim, puxa, eu não tinha ideia de que isso te deixava dessa forma. E para ela também, porque ele, como irmão, ele era o irmão mais velho e só tinha esse irmão, ele se sentia muito responsável pelo outro. Aí eu falei assim, ah, eu sei que você sente isso. E ali, ok, eles chegaram no acordo, sabe? Então, como que a gente fez isso? Numa conversa. Se fosse para o judiciário, isso a gente fez o quê? Em meia hora, gente. Aí você imagina a gente no judiciário levando, não, porque tem uma dívida. Ah, mas aí o juiz pede um comprovante, vai buscar testemunha. Eles fizeram um acordo e incluíram isso no acordo extrajudicial que nós fizemos, né, que foi feito, né, em cartório, inclusive. Eles incluíram o valor da dívida. E aí ele foi pagando para ela todo mês o que ele devia. Legal? É bom? É um exercício, viu? Gostei da forma. Agora, você É, já citou algumas, mas fala para a gente quais as ferramentas sistêmicas que o advogado ele pode utilizar no exercício da sua advocacia com essa finalidade, para resolver conflitos. ele pode usar, ele pode usar os bonecos, sim.
né? Claro que eu falo, olha, gente, não necessariamente você vai fazer constelação, precisa explicar, deixar isso muito bem claro, sabe, Dani? Porque o cliente, ele vai buscar um advogado, ele não vai buscar um terapeuta. Embora a gente tenha desenvolva habilidades, né, habilidades humanas, a gente não está ali para ser terapeuta do cliente. A gente está ali simplesmente para mostrar, olha, talvez aqui você esteja repetindo um padrão de comportamento. Tem algumas ferramentas que a gente utiliza que são baseadas nas constelações estruturais, né? E que os advogados também podem utilizar. Tem os movimentos de escuta ativa sistêmica, que, por exemplo, se eu compreendo esses princípios sistêmicos, durante a minha escuta ativa, né, eu posso perceber quais são os elementos aí que estão em desequilíbrio. E posso trazer numa conversa perguntas para o meu cliente. Eu tenho também, a gente utiliza imagens. Então, tem as cartas que a gente utiliza, então eu gosto muito de trabalhar com significado, né? Então, a pessoa tira um significado para aquele problema, e a partir disso a gente vai tendo uma conversa no sentido de como nós poderíamos chegar numa boa solução para esse problema, né? Através da imagem que o cliente tem daquele conflito. Então, assim, tem muitas possibilidades, né? Mas isso eu ensino nos cursos de formação, nas aulas, a gente ensina como fazer isso, né? Legal. Você falou que, por exemplo, você pode fazer, se utilizar dessas ferramentas sem necessariamente falar para o cliente que você está fazendo uma constelação ou que você está se utilizando, sem dar nomes, né? Uhum. Como é que a gente envolve ou até mesmo sensibiliza o cliente sobre essa forma, essa postura de resolver conflito? É possível envolvê-lo nesse processo? É possível, justamente com o desenvolvimento de habilidades. Então, a PNL é uma ferramenta que ajuda muito nesse processo. Quando você aprende a fazer rapport com o seu cliente, e qual que é o primeiro movimento? É você mostrar para o seu cliente que você entende a dor dele. Se você não sabe se conectar com o seu cliente, mostrando empatia por aquilo que ele está trazendo, ele vai se fechar para esse movimento. Se você é uma pessoa que olha para o seu cliente, ele está trazendo aquela questão, e você olha para ele e você fala, ah, eu entendo o que você está me trazendo, e você gera essa conexão e empatia, o cliente se abre para o movimento, porque a primeira coisa é estabelecer confiança. E eu vejo que muitos profissionais têm dificuldade de estabelecer confiança porque eles ficam muito preocupados com a razão do que o sentir, né? Tem medo de entrar nesse movimento das emoções, dos sentimentos, porque a gente não foi treinado para isso, né? Então, eu penso que, com certeza, tem possibilidade de você trazer o cliente para isso, mas o cliente também precisa estar aberto, né? E você, com técnicas, você consegue identificar se ele está pronto para isso ou não.